Vamos abrir as nossas Bíblias na carta à igreja em Éfeso, mas em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7. Nós estávamos no último estudo, nós terminamos a carta que o Paulo enviou à igreja e íamos iniciar Filipenses, mas durante a semana estava realmente estudando, meditando, e Deus nos levou a lembrar que Éfeso recebeu uma segunda carta, né? E essa é o que nós, assim, acredito que completa aquela primeira. Então, Apocalipse 2, de 1 a 7. Vamos fazer essa leitura. Logo após nós faremos uma oração. Assim diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim como a tua perseverança. E tem perseverança e suportar-te provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de poder estar na tua casa nessa noite, para juntos, Pai, ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos proporcionado esse privilégio, Senhor. E agora nos ajuda. Nós precisamos do auxílio do teu Santo Espírito, que ele realmente é o autor dessa palavra. Que ela venha mesmo ao encontro das nossas necessidades, para a edificação das nossas vidas, para o desafio mesmo, Pai, da nossa vida cotidiana, nossa vida cristã. Então, o Senhor sabe as necessidades de cada um hoje à noite. Nós entregamos carinhosamente em tuas mãos. Também, se há entre nós alguém que não tem a salvação, Pai, o Senhor faça como te apraz. Nós entregamos nesse momento tudo em tuas bondosas mãos. Aceita nossa gratidão. Em nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Então, irmãos, no último estudo, nós estávamos olhando, né, que a igreja em Éfeso recebeu uma segunda carta. E essa carta, nós identificamos que foi enviada pelo próprio Senhor Jesus, o Senhor da igreja, o Senhor da sua igreja. E então a igreja de Éfeso, nós identificamos isso, né, que diz aqui: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós identificamos que Jesus, né, é esse que anda
no meio da sua igreja. Ele caminha no meio da sua igreja. E também não só anda e caminha, mas ele conhece a sua igreja, ele conhece as nossas obras. E nós identificamos também que ele conserva na sua mão direita, né, a liderança. E é chamado aqui as 7 estrelas. As estrelas são os líderes das 7 igrejas. Então, nós vimos isso na semana passada, né? Quem realmente está falando, Jesus, a quem ele está falando, ao líder, ao anjo, ao bispo, ao pastor da igreja, e ele a responsabilidade, né, de transmitir a igreja em si. E saber também, né, que Jesus conhece a sua igreja. E aqui nós vimos que Jesus tem uma palavra positiva para a igreja. No último estudo nós estávamos vendo. Também Jesus tem uma palavra negativa para a igreja. Nós vamos ver. Jesus tem uma palavra corretiva para a igreja. E Jesus tem uma palavra de promessa. As promessas, né, para essa mesma igreja. Então, no último estudo, irmão, nós começamos a ver a importância mesmo dessas palavras de Jesus. Primeiramente, a palavra positiva, né? Está aqui no verso 2. Ele diz assim: conheço as depois, através de João, a igreja de Éfeso, 30 anos alta, né, dessa palavra positiva, ou seja, as obras, né, a repetindo, e nós vimos isso daí. A segunda coisa, as obras, a igreja tinha, né, lá de Atos 2, dos apóstolos. Então ele diz, olha, conheça a tua percepção. Pode declaram apóstolos, que não são, e os achastes mentirosos. Que odeias as obras do Jesus, né? E essa palavra positiva, da perseverança dele em preservar no meio da igreja os falsos profetas, como os nicolaítas, né, os seguidores da palavra positiva. E a terceira coisa, diz aqui, né, aliás, no verso 3, Jesus fala: tens perseverança, deixastes esmorecer. Então, irmãos, 3 coisas positivas, né, que ele viu nessa igreja. Defender a doutrina e a paciência, né, diz aqui.
Estava nós sabemos aqui, Jeremias 2:2, a mim veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição jovem, deserto, numa terra em que não se semeia. Então, amor fervoroso, né, é um amor da mocidade, é um amor jovem. Então, como o amor de noivo com a sua noiva, não é César e Ariana, não é Rodrigo, Larissa, os noivos, não é aquele, não é Juan, ainda está Juan, né? Fervoroso, que faz tudo, não é? Sacrifica tudo pela noiva, para a gente ver, né? Eu acho que eu fiz isso também. Não lembro, não. Faz tanto tempo. Mas entenderam, né? Aquele amor que, né, vai. E aí a gente pode escutar no relacionamento de vários casais, né? Muitos que enfrentaram tudo. Pai bravo, mãe brava, enfrentaram distância, né? Então isso é para a gente assim, refrescar, né, a nossa mente. Mas esse amor aqui, um amor jovem, um amor
como de noiva, que seguia no deserto. Não importava se estava calor, se estava frio, né, aquelas condições. Não, o importante era estar ali perto, junto, querendo, né? É esse amor aqui, amor fervoroso, que eu diria assim. Diz aqui no verso 3, né? Então Israel era consagrado ao Senhor, totalmente. O pensamento era estar com o Senhor, a vontade era estar com a pessoa, né? Esse tipo de amor, diz aqui. E eram as primícias da sua colheita, tudo, né? Tudo mesmo era relativo, relacionado em função desse amor. Todos os que o devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então, é esse amor fervoroso. Aí hoje à tarde eu estava lembrando que a Bíblia dá outro exemplo, né, de vários, mas lembra do amor de Jacó, né, por Raquel. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 29. Gênesis, capítulo 29. É interessante. Esse amor fervoroso, né? Diz aqui, Gênesis 29, 15. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel, amor fervoroso por Raquel, e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Então, amor de servir, né? Não importa, eu vou trabalhar 7 anos por esse amor, por Raquel. Respondeu Labão: melhor que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, veja, por amor a Raquel, né? Amor fervoroso, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então, irmãos, esse amor fervoroso, primeiro amor ao Senhor Jesus, é um amor que enfrenta, né, qualquer dificuldade, qualquer situação, frio, calor, trabalho, intempéries, distância, esse amor fervoroso, né? E nós sabemos da história que Labão enganou Jacó, né? E depois de 7 anos ele foi a irmã mais velha, a Lia. E aí ele trabalhou mais 7, né? Era tão grande o amor que foram 14 anos. Então, irmãos, dá para a gente assim vislumbrar, né? O que realmente é esse primeiro amor que Jesus está falando. O amor realmente fervoroso. Mas não só, eu diria que é um amor fervoroso, mas um amor frutífero. É um amor realmente que produz. Aliás, o Senhor Jesus, lá em João capítulo 15, né, verso 16, ele diz: não foste vós que me escolhestes a mim. Né? Não foste vós, em outras palavras, que me amastes primeiro. Né? Antes eu vos escolhi a vós outros. Eu vos amei primeiro. E designei que vades, né? E deis o quê? Frutos. E que o vosso fruto permaneça. Então, esse amor fervoroso, ele é um amor frutífero, né? Que frutifica. Então, era bem notório, irmãos, nessa igreja, né, de Éfeso, e nós vimos na carta, né? Se você abrir em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, Paulo
da fé que há no Senhor Jesus. Essa fé, o amor para com todos os santos, e não cesso de dar graça por vós, fazendo menções de vós em minhas orações. Infelizmente, volte lá para Jeremias, no capítulo 2, e no verso 4, né, nós vimos que no verso 1, 2 e 3, Deus fala, né, em relação a Israel, do amor jovem, amor fervoroso, mas no verso 4 diz assim, olha, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias acharam vossos pais, né, afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Então, contra ti, que abandonar eram frutíferos, os a luta que eles tinham em relação à doutrina, travavam mesmo, né? Aguentaram, afastaram do Senhor. E sabe, irmãos, a lição acabou de fazer 25 anos. Uma igreja que demonstrado, né, um amor fervoroso, um amor frutífero.
impureza. Então, é assim que eles vivem, né? Ou seja, alheio às coisas de Deus, longe de Deus. Por isso que lá no capítulo 2, ele naquele tempo estava, né, sem Cristo, sem esperança, sem as promessas, sem Deus nesse mundo. Uma triste condição. E nós não devemos, como igreja, né, e é isso que Jesus está dizendo, olha, vocês começaram a se afastar por quê? Com certeza, irmãos, há pecado, né, na vida daquela igreja. Então, se você ver aqui, eu listei uma sequência de Is, né, que nós já tínhamos até estudado, mas primeiramente está aqui, olha, no capítulo 5, né, diz aqui em Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus e andai, aliás, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Ele vai estabelecer como nós devemos andar, né, como filhos de Deus, e como nós não devemos andar mais, né, como filhos da iniquidade. E no capítulo 4, no verso 20, ele diz, olha, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade de Jesus. Então, vocês não devem mais andar, né, imitando o mundo, como imitadores do mundo, mas como imitadores de Deus, porque vocês são instruídos por Jesus, né? E no sentido, verso 22, de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, né? A velha natureza, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revisteis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade, né? Comportamento, procedimento, nós tratamos muito disso. Mas o fato é que esses homens em Éfeso, né, começaram muito bem, mas dá a entender que eles voltaram, né, às práticas anteriores. Então, o Paulo diz aqui, olha, capítulo 5, no verso 3, aquilo que lista, né, que pode nos afastar do Senhor, abandonar o Senhor. Então ele diz aqui no verso 3, olha, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, né? Aqui fala de impurezas, impudicícias, imoralidade. Isso está envolvido, né, na vida do santo. E o contrário, né, Paulo diz aqui, olha, como convém ao santo estar, né, pode mesmo alguém abandonar. São torpe,
em julgo desigual com os incrédulos. Ou seja, né, a incredulidade, a companhia, a associação com incrédulos, amado, vai te afastar de Deus. Não tenho nenhuma dúvida. Vai fazer você abandonar. Eu não tenho nenhuma dúvida. Então, muito cuidado, né, com isso. Paulo diz aqui, olha, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Não há. Aí ele diz aqui, né, portanto, ele faz 5 perguntas, né? Diz assim, olha, primeiro, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Não precisa nem explicar, né, irmão? Não pode haver sociedade entre injustiça e iniquidade com a justiça, né? Veja a segunda. O que comunhão há da luz com as trevas? Não há comunhão de luz com trevas. Não existe, né? Impossível. Terceira, que harmonia há entre Cristo e o incrédulo? Cristo e o maligno, aliás, né? Não há harmonia nenhuma. A quarta, o que união do crente com o incrédulo? Mais claro do que isso, né? A quinta, olha, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, e nós sabemos, né, irmãos, que Jesus caminha, ele anda no meio do seu povo. Por isso que retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras, e vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E ele ainda dá essas promessas, né? Olha, amados, tendo, pois, tais promessas, purifiquemo-nos. Sai do meio dele, né? Busca mesmo a santidade de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então, irmãos, né? Quando Jesus fala à igreja ali, volte lá para Apocalipse, né? Ele diz, tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor, né? O amor fervoroso, o amor frutífero, por talvez essas coisas, né? E aqui, para a minha vida, para as nossas vidas, que eu faço essa reflexão hoje à noite, né? Como é que eu estou desde a minha conversão, desde o meu encontro verdadeiro com o Senhor, do meu primeiro amor? Como eu estou andando, né, a minha vida? Será que eu deixei esse amor fervoroso, frutífero, e aos pouquinhos, né, eu estou abandonando, afastando por, em resumo, pecado, né, nas nossas vidas? Então, irmãos, volte lá, Jesus diz, tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Ele dá uma palavra positiva, né? Agora uma palavra negativa. Mas chega no verso 5, eu coloquei assim uma palavra corretiva, né? Vem mesmo a correção do Senhor para a igreja. Ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras.
Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, Jesus aqui, né, dá essa palavra corretiva para a sua igreja. E é muito importante, ele diz, olha, lembra-te, né, pois de onde caíste. A origem, aonde você começou, aonde vocês começaram a me abandonar. Né? A origem da queda, o princípio. Ele diz, para. Pensa, lembra aonde tu caíste. Né? E aí, irmãos, um autoexame, né? Nós devemos fazer nas nossas vidas. Aconteceu algo que está nos afastando do Senhor, então lembra-te, para. Tá? Lembra-te de onde caíste, diz aqui Jesus Cristo, né? E volta, arrepende-te e volta. E é o que todo crente como igreja do Senhor, tá? Confessar o seu pecado, reconhecer o seu pecado, se arrepender do seu pecado e voltar. Nós sabemos, né, o que é realmente o arrependimento. É uma mudança na mente, mudança no pensamento, mudança de opinião. E diz aqui o Senhor, volta à prática das primeiras obras. O salmista Davi, no Salmo 51, é tão bonita essa parte aqui, Salmo 51, nós sabemos, né, o que aconteceu na vida de Davi, o seu pecado, e Davi reconheceu, se arrependeu e escreveu esse salmo aqui maravilhoso. Diz assim o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão da tua misericórdia. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti. Contra ti fiz mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Reconheceu que Deus é santo e ele pecou. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Reconhece. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Não é esse que Jesus está dizendo. Lembra, confessa, arrepende e volta às práticas, volta ao amor fervoroso, né? Volta ao amor frutífero. E é isso que Davi está pedindo. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação.
Verso 13 ele diz, então, volta o testemunho da igreja. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, o Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará o Senhor. Então, o Senhor Jesus, irmãos, está dizendo isso para a igreja, Volte lá em Apocalipse. Lembra-te, arrepende-te e volta às primeiras obras, às práticas das primeiras obras. Senão vem correção, palavra mesmo de correção, de punição, de disciplina. Então ele diz aqui, olha, no capítulo 2, no verso 5, se não, venho a ti e moverei o teu lugar, aliás, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, o teu testemunho, caso não te arrependas. E sabe, irmãos, a gente vendo hoje, a igreja de Éfeso, ela não existe mais lá. Não está mais lá. Existe ainda igreja, primitiva, mas Éfeso acabou. Eu estava lendo uma reportagem lá, não existe mais nada. Acabou o testemunho dessa igreja, Então, diz aqui o Senhor, vem mesmo a correção, a disciplina do Senhor. E nós fomos ver como a palavra de Deus fala, Deus que ama o seu povo, Ele corrige, Ele disciplina, Ele mesmo tem cuidado de cada um do seu povo. E aqui essa igreja, ela está sendo mesmo alertada, essa palavra de correção. Então, concluindo, fechando, palavra positiva, palavra negativa, essa palavra corretiva, mas vem aqui, irmãos, uma palavra mesmo de promessa. O Senhor Jesus diz assim, no verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É a promessa do Senhor àqueles que vão continuar, perseverar. E assim, o Senhor Jesus manda essa carta à igreja de Éfeso, olhando mesmo a situação da igreja e exortando a igreja de Éfeso. E hoje à noite, irmãos, nós vamos terminar essa pequena cartinha, mas tão significativa para as nossas vidas, aplicando mesmo aos nossos dias. E eu diria, o Senhor Jesus, ele caminha no meio da igreja. Ele conserva a sua igreja, e Ele conhece cada um na sua igreja. E Ele tem uma palavra para nós hoje à noite. Uma palavra positiva na minha vida. Ele sabe de tudo. Pode ter também essa palavra negativa contra alguma coisa na minha vida. E uma palavra de correção.
eu tenho mesmo, né, que reconhecer, pedir perdão, abandonar essas coisas que possam estar me separando do Senhor, me afastando, e voltar ao primeiro amor. E a promessa de Deus, né, ao vencedor, aquele que perseverar até o fim, esse vai ter, né, a árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor realmente caminha no meio da tua igreja. O Senhor é o Senhor da tua igreja. O Senhor conserva a tua igreja. E o Senhor mesmo conhece cada um de nós, de nossos corações. Nos ajuda, Senhor, porque pode haver um grande perigo em nossas vidas. Tua palavra diz que podemos nos afastar, deixar, relaxar, até mesmo abandonar o primeiro amor. Uma vez que íamos bem, um amor fervoroso, um amor frutífero, mas algo pode mesmo nos afastar do Senhor. A iniquidade, injustiça, mesmo pecado, Pai. Mas o Senhor diz aqui que nós devemos realmente lembrar, voltar, confessar, se arrepender, deixar e voltar às práticas das primeiras obras. E essa promessa maravilhosa aos teus filhos. Nos ajuda, Pai, até realmente meditar se há algo em nós, em nossas vidas, que não te agrade, Senhor. E obrigado por o Senhor nos dar esse alerta hoje à noite, como o Senhor deu à igreja ali de Éfeso. Nós entregamos, Senhor, a Ti, Tua palavra, e cada coração hoje à noite. Nos ajuda, aceita realmente a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém.